Bom, várias vezes já me perguntaram como é o meu processo na hora de escrever um livro. E eu sei que cada escritor ele tem uma maneira diferente de elaborar o manuscrito, que normalmente a gente diz manuscrito, na hora de elaborar o esboço e tudo isso do manuscrito. Bom, eu sempre funcionei assim, sempre fui assim. Primeiro, eu me preocupo com o título. Tento buscar um título que impacte. Busco em redes sociais que não tenha nenhuma semelhança com outros nomes de livro, porque isso é muito importante. Eu começo a fazer uma pesquisa de nomes para que o nome do livro não seja igual a outros. Depois de conseguir o meu título do livro, eu vou para a capa, diferente, né? Tento buscar uma capa que se identifique com aquilo que eu quero expressar. Depois de conseguindo por fim a capa, que fica ali em stand-by, eu começo a fazer o meu esboço. Fazer o meu esboço. Primeiro eu faço o meu índice daquilo que eu quero falar, daquilo que eu quero expressar, e começo então a escrever. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7. Já deixo o meu esboço preparado, sempre foi assim, faz anos. Deixo o meu cada capítulo, nome dos capítulos, e depois, para não me perder, eu já começo a escrever aquilo que eu já tinha planejado ali naquele momento falar, porque senão uma das coisas que passa com quem escreve é que a nossa mente está constantemente vindo um monte de coisa, um monte de palavra, um monte de ideias, e a gente fica naquele processo que eu quero escrever um monte de coisa e não pode ser assim. A gente precisa de ter um processo e elaborar um esboço para que as pessoas que, quando nos vão ler, possa compreender aquilo que a gente está tentando explicar e que não se sintam perdidos. Então, meu processo de escritura sempre foi assim. Primeiro eu busco um título, depois a capa, faço o meu índice, depois de terminado o meu índice, eu já começo a escrever. Isso não significa que você tenha que fazer igual a mim. Não, esse é algo que eu faço porque existem outros escritores que fazem diferente. Primeiro começam a escrever, depois eles buscam o título e depois o título tentam buscar uma portada, uma capa. Mas sempre fiz assim. Assim que eu penso para todos aqueles que têm esse desejo de ser escritor ou está começando no caminho de ser escritor, a primeira coisa é entender que ser escritor teve um tempo que aparentava que era como que uma etiqueta de, de poder. Ah, eu sou escritor. Era como uma etiqueta de poder, de apresentação, como que se a pessoa fosse muito importante. Você tem que entender que nesse mundo, para viver da escritura, ou você tem que ser muito conhecido, muito famoso, ou você tem que gostar realmente de escrever. Se você realmente é aquele escritor que se expressa porque deseja que os outros conheçam a sua história e através da sua história, eh, a vida de outros podem ser mudadas, as pessoas podem ler através da sua história coisas que semelham muito com o que eles passaram e o que eles podem aprender através dessa leitura, perfeito. Mas isso de achar que com um livro a pessoa já é super famoso, super reconhecido, não, é um processo largo e a gente sabe que hoje em dia editoriais, uma editorial realmente, para tentar te dar um contrato, para te contratar, a visibilidade está mais com o número de seguidores que você tem em redes sociais. Porque a vantagem deles é que, achando que com o número de seguidores que você tem em redes sociais, esses seguidores comprarão o seu livro e eles sairão lucrando. Outros preferem pela autopublicação, que também é uma via
muito mais fácil em termo, mas você corre menos riscos. Você também pode ter esse processo em que toda a inversão é tua e não da editorial, porque a editorial te dá uma parte, ou tem vezes que há editoriais que podem te enganar e você ficar sem nada e em cima ficar com o teu manuscrito. Porque eu já passei por um processo desse, em 2010, eu estava com uma editorial, eu não só eu, mas um grupo de pessoas também. E essa editorial, quando eu já estava lançando o meu segundo livro, de repente desapareceu. Ficou com um monte de manuscrito, com dinheiro das pessoas que haviam se dedicado ali para publicar com eles. Se chamava Arte Registro, algo assim. E com isso você vai aprendendo um pouco como funciona algumas editoriais hoje em dia, porque a editorial, na verdade, muitas vezes, algumas editoriais, elas vão pela quantidade e não pela qualidade. Qualquer livro hoje em dia pode ser publicado, qualquer um hoje em dia pode ser intitulado ou escritor. É tão fácil. Mas persistir e seguir como escritor é um caminho muito largo, muito duro. Vai ter dias que você não vai ter vontade de escrever nada, vai ter momentos que você vai estar em branco, vai ter semanas que você vai estar escrevendo como um louco, escrevendo um monte de coisa. Eu constantemente eu tenho que no meu celular eu tenho um bloco de notas, porque eu sei que quando vem um pensamento, uma mensagem, uma reflexão, eu tenho que escrever no exato momento, porque senão depois eu já esqueço. Então, constantemente o meu material de uso é o meu celular e o meu bloco de notas. No meu bloco de notas, eu naquele momento na rua, ou até mesmo às vezes que eu estou dormindo, acordo, vem uma ideia, eu deixo anotado ali rapidinho e depois começo a ver, dependendo se é viável escrever ou não. Porque a gente também tem que entender isso, que não é porque eu sou escritor, eu tenho que escrever qualquer coisa. Eu tenho que ter um pouco de ética, de conhecimento. Eu não posso achar que qualquer coisa é viável para as pessoas lerem. Eu tenho que entender que a minha expressão escrita, ela tem que transmitir alguma coisa, e se eu busco transmitir alguma coisa, que essa transmissão seja algo para despertar, renovar, com, conectar. Assim que você, amigo escritor, amiga escritora, bem-vindo a esse mundo maravilhoso. É um mundo de duelos em que uns querem ser melhor que outros, mas eu sempre penso uma coisa: se você faz porque você ama, não desista, siga, insista. Constantemente você vai ouvir, e é bom a gente sempre buscar um conselho. Uma vez um amigo meu, que ele é artista, tudo isso, ele ficou triste porque alguém falou que a obra dele era uma porcaria, uma merda. Haverá momentos assim que você vai escutar alguém dizer que aquilo que você fez ou aquilo que você está fazendo não vale para nada. E vai ser aquele momento de baque. Aí você tem que entender uma coisa, você tem que entender se essa pessoa sabe de arte, de cultura, de escritura, se realmente vale a pena você aceitar essa crítica, que não é construtiva e sim destrutiva. Porque uma crítica construtiva eu diria: gostei da sua ideia, mas podíamos melhorar, ou você podia melhorar algo aqui para que as pessoas pudessem compreender melhor. Assim é isso. Então, um abraço de Robson Marins e bem-vindo a este mundo, dizendo que o meu mais novo livro, Apathy, está a ponto de sair pela editorial Ciclo Rojo.